Será feito o exercício 7.2 do Griffiths de Eletrodinâmica, terceira edição, e ele fala assim, ó, um capacitor foi carregado a um potencial V0, no tempo t igual a zero, ele é ligado a um resistor R, né, a um resistor R1, e começa a descarregar. Então vai acontecer aqui um descarregamento, né, e a pergunta A fala o seguinte: determine a carga do condutor como função do tempo. Então, o meu objetivo no A é determinar a carga em função do tempo. E que corrente passa pelo resistor? Então, que corrente que passa dependendo do tempo. Então, eu vou olhar lá no meu livro e fazer algumas relações para descobrir a carga e a corrente, né? Então, a relação entre a voltagem e a carga armazenada, temos aí no nosso livro que a relação é o seguinte: diferente potencial é igual a Q sobre C, né? Onde C é a capacitância. Mas acontece o seguinte, que a DDP é igual a resistência vezes a correntinha I. Como foi dito que está descarregando esse resistor, então a corrente ela está diminuindo a taxa da carga em relação ao tempo. Isso que são tudo fórmulas que já temos lá do comecinho do nosso estudo de eletrodinâmica, né? Então esse sinal de negativo se deve ao fato da corrente ser consequência do decréscimo da carga no capacitor, né, ao longo do tempo. Beleza. Bom, desse modo, o que vai acontecer? Vou colocar a caneta preta. Eu posso colocar esse menos aqui na frente, então menos R dQ dt, né? Isso é igual ao potencial. Isso a gente já viu, só fiz o contrário aqui, né? Então, menos R dQ dt é igual. O V, a gente sabe que é o Q sobre C. Então, é Q sobre C. Ótimo. Então, tem uma relação aqui entre dQ e dt. Do outro lado tem o Q. Eu simplesmente posso passar cada um para um lado, né? Então, dQ sobre dt é igual a Q. Eu passo esse menos R para lá. Sobre menos RC. Então, vamos trocar o Q para baixo e o dt para cima. Pode ser feito isso. Então, dQ sobre Q é igual a menos 1 sobre RC vezes dt. Beleza. E o que a gente pode fazer agora? Integrar ambos os lados. Então, vai ficar assim, ó. A integral de dq sobre q é o ln de q. Integral de 1 sobre u, né? du é igual a ln de u. Beleza. Igual menos 1 sobre rc. E eu vou integrar apenas o dt. Que a integral de dt é t mais uma constante de integração, que eu vou chamar aqui de k. Ótimo. Como o ln é o logaritmo neperiano de q, porque a base dele é e, é igual a menos 1 sobre rc vezes t mais k, a propriedade do logaritmo diz o seguinte, que esse valor aqui dentro, q, ele é igual ao e elevado a este valor. Propriedade logarítmica. 1 sobre rc, coloca um t já, né? Mais o k. Beleza. Acontece que a nossa carga depende do tempo. Ótimo. Então, essa é a nossa função, né? Da carga em relação ao tempo. Acontece o seguinte. Em t igual a zero, a carga no capacitor é... Então, a carga no capacitor é Q0. Então, vamos olhar nessa primeira propriedade aqui, ó.
Então, o que vai acontecer? O Q é igual ao produto do V vezes C. Então, Q0, carga inicial, é igual a V0 vezes C. Ou C vezes V0, né? Então, é só você continuar o raciocínio. Então é o seguinte, então o Q0 é quando o tempo é zero, será igual a E elevado ao tempo zero sobre RC que dá zero, mais K que dá K. Ótimo. Só que isso, Q0 é igual a CV0. Então no lugar que tiver E elevado a K, eu troco por CV0. Bom, continuando o nosso raciocínio, você tem o seguinte, que QT é igual a E elevado a menos T RC. Quando você tem uma soma no expoente, simplesmente eu posso separá-los. Porque se você conservar a base e somar os expoentes, vai voltar nisso aqui, né? Então, QT será igual a quem? Olha, quem que é E elevado a K? É o CV0. Então, é CV0 E elevado a menos T sobre RC. Então, essa é a carga em função do tempo do exercício A. E a corrente, hein, em função do tempo, como será calculada? Então, como vimos no comecinho do exercício, a corrente, que depende do tempo, é claro, é igual ao decréscimo da taxa da carga, da taxa temporal da carga, né? Então, é menos o que? Trocar a carga aqui pela carguinha que achamos. CV0 E elevado a menos T sobre RC, né? Então, significa que a corrente é igual a quem? É menos CV0, coloca aqui o CV0, e eu vou derivar esse E elevado a esse valor. Bom, então qual que é a derivada de E elevado a U? Derivada é U' E elevado a U, ou seja, deriva quem está em cima, que é menos 1 sobre RC em relação ao T, e copia ele, E elevado a menos T sobre RC. Beleza. Então, I de T será igual a quem? Igual, corta esse C com esse C, o menos com menos, V0 sobre R, E elevado a menos T sobre RC. Então, essa é a corrente que estamos trabalhando. Perfeito. Esse é o item A do nosso exercício. O B é o seguinte. Qual era a energia original armazenada no capacitor? Aí ele vai pedir a equação 2,55, né? Ótimo. Integrando a equação, aí fala de outra equação. Equação 7,7, confirme o calor fornecido ao resistor. Confirme que o calor fornecido ao resistor é igual à energia perdida pelo capacitor. Então, se você olhar aqui em cima, você agora tem o capacitor, a bateria inicial aqui, né, voltagem inicial, e o resistor. Então, eu quero confirmar depois que o calor perdido por um é o calor ganhado por outro, né? Então, agora imagine carregar o capacitor, conectando-o e também o resistor a uma bateria de voltagem fixa V0, né, no tempo zero. Então vamos ver o que vai acontecer. Primeiro de tudo, qual que é a equação 2,55? Que a energia é igual a meio CV ao quadrado. Então, o meu objetivo é encontrar a energia do capacitor. E o próximo, a equação 7,7, potência é igual a diferente potencial vezes a corrente, que é igual a corrente ao quadrado vezes a resistência. Né? Então, eu quero saber que o calor fornecido ao resistor é igual à energia perdida pelo capacitor. Então, como será feito isso?
Vamos entender uma coisa. Qual que é a energia, esse é o B, né? Qual que é a energia do capacitor? É utilizando a equação 2,55. Então é meio CV ao quadrado da equação. Então apenas colocaremos o CV0, que é o diferente de potencial inicial, e essa é a energia do capacitor. Agora eu preciso achar qual que é a energia do resistor e compará-las para ver se realmente são a mesma. Então, olha, a potência dissipada no resistor é dada pela equação 7,7, que a potência é R I ao quadrado, ou I ao quadrado R, né? Que é igual à taxa da energia do resistor de acordo com o tempo, não é isso? Então, W da resistência é igual... Esse D eu vou passar como integral para o R quadrado. Então, integral de RI ao quadrado dt. Só que isso vai de 0 a infinito. Ótimo. Então, a energia será o quê? O R é constante, vai ser integral de 0 ao infinito. Espera, esse I eu já conheço ele, hein? I ao quadrado. I é esse I que a gente encontrou aqui, ó. Esse carinha aqui. Então vai ficar o quê? Vai ficar V0 sobre R1 E elevado a menos T sobre RC, que é a energia que a gente encontrou ao quadrado, porque aí é o quadrado, dt. Fechou. Então, a energia vai ficar R fora. Quem que é constante aqui agora? Voltando aqui, o V0 é constante, o R é constante. Só que é ao quadrado, então vai ser para fora V0 ao quadrado sobre R1 ao quadrado, né? Integral de 0 até infinito de E, já que ao quadrado é menos 2T sobre RC dt. Fechou. Eu tenho que trabalhar então com essa integral aqui, que ela depende do tempo. Então vamos dizer o seguinte, ó, no cantinho aqui, eu vou chamar de U esse expoente, menos 2T sobre R1C. Se eu chamo esse cara de U, o du é a derivada dele, tá? Menos 2 sobre RC dt. Ótimo. Então, quem que é o dt? Então, passa esse RC para cima, RC du, e passo o menos 2 para baixo. Então, coloco o menos aqui na frente e o 2, isso vale dt, né? Se não entendeu, eu passei o RC multiplicando aqui e o menos 2 passou dividindo. Beleza. E vamos trocar isso na nossa integral. Então, W resistor é igual R sobre R ao quadrado, fica R embaixo. Integral de E elevado a U vezes, porque o U é esse valor, né? E o dt, que é menos R1C sobre 2 du. Só que tem um detalhe, né? Limite de integração. Se o t tende a este infinito aqui, o que acontece com o u? O tende, troca o infinito aqui, vai dar menos infinito, por causa desse menos, né? A menos infinito. Se o t tende a esse zero, u tende a quem? Troca o t por zero, u tende a zero. Então, os limites de integração serão zero e menos infinito. É um cuidado necessário que temos que tomar. Ótimo, então V0 ao quadrado sobre R vezes valores constantes para fora, vezes a integral de E elevado a U é E elevado a U mesmo, né? Então é E elevado a U. Ok? Então, vai ficar o seguinte, ó, menos fica aqui fora, R cancela, CV0 ao quadrado sobre 2,
e o limite é de 0 a menos infinito, né? Então vai ficar e elevado a menos infinito menos e elevado a zero. E elevado a menos infinito é a mesma coisa que 1 sobre e a infinito. 1 dividido por um número muito grande é zero. Né? Então ficou muito pequeno o valor. Então isso aqui vira zero. Todo número elevado a zero vale 1. Então W do resistor é menos C vezes 0 ao quadrado sobre 2 vezes quem? 0 menos 1. Que dá menos 1 vezes menos fica positivo. Então vai ficar igual a meio, que o 2 fica fora, C V0 ao quadrado. Espera aí. O início do exercício ele tinha te falado o seguinte, que, olha lá, qual era a energia original armazenada no capacitor? A energia original a gente viu agora. A energia do capacitor é meio CV0 ao quadrado. Né? Integrando a equação 7.7, que é essa equação aqui, confirme que o calor fornecido ao resistor é igual à energia perdida pelo capacitor. Bom, o calor fornecido pelo resistor é meio CV0 ao quadrado, é igual à energia perdida pelo capacitor aqui. Então, é o que foi provado e conseguimos. Beleza. C. O C fala o seguinte. Determine novamente QT e IT. Então, já que agora temos acrescentado aqui um capacitor e um resistor na bateria, né, na voltagem aqui, como o capacitor e o resistor estão associados em série, também, né, a partir da associação deles em série, temos o seguinte, que essa diferença de potencial é igual à diferença de potencial no capacitor mais a diferença de potencial no resistor. Então, a diferença de potencial na fonte vai ser igual à diferença de potencial no capacitor, que é Q sobre C, lá do exercício A, Q sobre C aqui, né, do A, mais RI, que é do resistor. U é igual a RI, né? Primeira lei de Ohm. Beleza. Então, continuando, o que podemos fazer? Podemos dar uma arranjada nisso aqui e colocar I em função dos outros. Então, RI é igual, esquece do outro, só esse pedacinho. Aqui e aqui, né? Então, vai ficar V0 menos QC. Aí eu vou mandar o R para baixo, então fica I é igual a 1 sobre R, V0 menos QC. Então, I será igual a quem? Se eu colocar um C nesse aqui, eu posso tirar o C para fora. 1 sobre RC, CV0 menos Q. Então, essa é a corrente, né, que eu tenho. Desta vez, a corrente que flui no circuito está associada ao aumento da carga do capacitor. Então, o capacitor irá aumentar sua carga. Né? Então, o que vai acontecer? A corrente não vai ser mais menos dQ dt, e sim dQ dt. Então, vai ficar 1 sobre RC, multiplicando quem? CV0 menos Q. Então, a corrente, eu fiz uma analogia aqui. A corrente que a gente achou agora foi essa aqui. Só que a corrente também é igual a esse valor. Então, vamos relacionar um valor com o outro e resolver. Como que vai ficar? dQ dt, eu vou trocar isso aqui de lado. Então, vai ficar menos 1 sobre RC, Q menos CV, 0. Apenas troquei aqui, né, de posição. Para isso, eu ganhei um sinal menos na nossa operação. Continuando os trabalhos, eu posso dizer o seguinte, que dQ pode passar esse valor para baixo, Q menos CV0 é igual. E esse dt para cima, então vai ficar menos 1 sobre RC,
dt. Apenas troquei este valor para baixo e este valor para o lugar dele, né? Beleza? E qual que é o próximo passo? Vou integrar cada lado. Vou ficar em essas integrais aqui, né? Olha, a integral de du sobre u é ln de u. Então, é ln de q menos c v0 igual a menos 1 sobre rc. Integral de dt é o t, só que você ganha uma constante de proporcionalidade. Ótimo. Continuando o cálculo, você tem o quê? Que logaritmo de q menos c v0 na base e é igual a menos t sobre rc mais k. E, então, propriedade logarítmica, esse valor é e elevado a isso. Então, q menos c v0 é igual a e elevado a menos t sobre rc mais k. É igual ao que a gente já tinha feito, né? Então, mais alguma coisa? Bom, eu passo esses valores para lá. Q será igual a cv0 mais e menos t sobre rc mais k. Aqui em cima. Beleza, no expoente. Mas acontece que o k é a constante de integração, né? Mas acontece o seguinte, que quando o tempo vale zero, a nossa carga ela é nula. Por quê? Porque não está passando corrente aqui no capacitor, né? Então, se a carga é nula, o que vai acontecer? O Q de zero será o quê? Será igual ao CV0 mais o T vale zero, né? Então, essa parte some. Então, fica E elevado a K. E elevado a K. Como o Q0 é igual a zero, eu tenho que E elevado a K é igual a menos CV0. Então, no lugar de E elevado a K, eu coloco esse valor. Então, voltando aqui em cima, que depende do tempo, já vou colocar assim, é CV0 mais E elevado a menos T sobre RC, como eu fiz no outro. Quando você tem uma soma no expoente, você pode separar as bases aqui. Se você multiplicar, conservar a base, soma dos expoentes, volta no que está aqui em cima. Então, o Q de T é CV0, E elevado a K é menos CV0 vezes E elevado a menos T sobre RC. Coloca CV0 em comum, CV0, 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Este é o QT que queríamos. Ok? E a corrente? Bom, a corrente, como será feito o cálculo da corrente? Quase derrubei aqui a câmera. Bom, a corrente será igual a dq sobre dt, que já vimos, né? Então, simplesmente eu vou pegar e vou derivar o que tem aqui. Então, é d sobre dt do q que achamos, que é cv0, 1 menos e elevado a menos t sobre rc, e fechou. É só resolver isso. Então, I será igual a quem? Passa CV0 para fora, constante. Vamos derivar, né? Então, vai ficar o seguinte, derivada de 1 é zero, menos derivada de I elevado a U é a derivada de quem está em cima, que é menos 1 sobre RC, vezes ele. Copia esse valor que está aqui em cima. Beleza? Então, a corrente que depende do tempo será, olha, menos vezes menos mais, C cancela com C, V0 sobre R, E elevado a menos T sobre RC. Essa é igual ao item A. Vamos só voltar no item A para entender. A corrente do item A
essa corrente aqui, né? É a mesma corrente que achamos aqui, que ele tinha pedido. Ótimo. Para encerrar o exercício, o D ele te fala o seguinte, ó. Encontre a energia total que sai da bateria. Energia total que sai da bateria. Determine o calor fornecido ao resistor. Aí ele te fala assim, qual a energia final armazenada no capacitor? Que fração do trabalho feito pela bateria aparece como energia no capacitor? Então, e ele fala que a resposta é independente de R. Bom, como ele quer saber energia, né? Então, energia é a integral de 0 a infinito de V e dt, de acordo com a equação 7.7. Então, a energia será, como o V é V0, então vai ficar V0 constante, integral de 0 a infinito, do I, que achamos aqui em cima, V0 sobre R, E a menos T RC, dt. Resolvendo isso aqui, energia será igual a quem? A V0 ao quadrado, porque V0 vezes V0, né, esse valor constante, sobre Rão, integral de 0 a infinito e copia quem está dentro. Menos T sobre RC dt. Este pedaço a gente já trabalhou com ele dentro de uma integral, né? Só que vamos repetir o cálculo que foi feito. Olha, eu chamei de U o expoente, menos T sobre RC. Então, du é menos 1 sobre RC, porque a derivada de T é 1, dt. Né? Então, multiplicando aqui, eu tenho o seguinte, que dt é igual a menos RC du e troco isso numa integral. Então, W é igual a V0 ao quadrado sobre Rão, integral, limite de integração. Se o t tende a zero, aqui, ou igual a zero, o tende a quê? Então, se aqui é zero, troca por zero, zero também. Ótimo. Se o t tende a infinito, o tende a menos infinito. Então, é menos infinito aqui, e elevado a u aqui, vezes o dt, equivale menos RC du. Perfeito? Continuando, para encerrar o exercício, RC sai como constante, V0R vezes menos RC, e a derivada de E elevado a U a integral de E elevado a U é E elevado a 1 de 0 a menos infinito. Continuando, vai ficar o quê? Cancelo o R com R, menos V0 ao quadrado C, E elevado a menos infinito, menos E elevado a 0. Então, vai ficar menos V0 ao quadrado C vezes esse valor a gente viu que dá 0 e esse dá 1. A energia será menos V0 ao quadrado C vezes menos 1, que é CV0 ao quadrado, ou V0 ao quadrado C. Voltando no exercício para não ficar confuso, o D encontra a energia total que sai da bateria. Essa energia total que sai da bateria, né? Determina o calor fornecido pelo resistor. Ó, visto que a corrente que percorre o resistor é a mesma nos dois circuitos, ou seja, é a mesma nesse circuito inicial quanto nesse final, que foi acrescentado aqui uma bateria, né? A energia liberada pelo resistor na forma de calor foi encontrada, que é igual a metade de CV0 ao quadrado. Então, assim, a energia destinada ao capacitor, o que sobra? Se temos CV0 ao quadrado, o que sobrou a outra metade, né? Portanto, qual que é a fração? Aqui foi perguntado, ó. Que fração do trabalho feito pela bateria aparece como energia no capacitor? A fração é o quê? É a metade, né? É a metade da energia da bateria vai para o capacitor
e a outra metade vai para o resistor. Esse é o exercício 7.2 do Griffiths, terceira edição.